Salmo ou saltério, tá? São livros de orações. Então, um livro de orações que nós temos na Sagrada Escritura, mesmo quando o orante ele reza por vingança, porque ele está acompanhando toda aquela história que nós vimos, história do deuteronomista, história do cronista, e tem muita gente que pede por vingança. E todos os salmos são dirigidos a Deus, invocando desde o início o desenvolvimento do discurso de quem está compondo o salmo. Então, os salmos, assim, eles vão sintetizar a história da salvação. Então, os salmos, eles sintetizam assim, a história da salvação e eles lembram acontecimentos que vão suceder desde o passado, tá? Vai ser a conduta religiosa do povo presente, do povo daquela época, olhando para quê? Para o futuro. Então, a ideia do livro do Salmo é esse: a pessoa olha para o passado, através da oração do Salmo, para viver bem o presente, visando o quê? O futuro. Esse que é a ideia. Então, vamos começar a falar sobre o contexto do livro dos Salmos, né? Que são os Salmos? Começamos a falar assim. Os Salmos, eles são, vem da palavra da língua grega, né? A palavra salmo é do grego, que significa uma oração cantada e acompanhada de instrumentos musicais. Então, essa palavra salvo vem do grego, significa uma oração cantada e acompanhada de instrumentos musicais. Por isso que nas nossas missas, a maioria das igrejas, o salmo é cantado. Quando nós falamos saltério, é um conjunto de 150 salmos que vão compor assim o livro mais extenso da Bíblia, né, que é o livro dos Salmos. É um livro de 150 orações. O saltério, né, é o conjunto dos 150 salmos. O significado dessa palavra salmo já nos leva para uma grande indicação, que é o melhor modo de rezar as orações, que é cantando, fazendo-se acompanhar por instrumentos musicais. Isso traz alegria, porque a oração não é a gente ficar ajoelhado rezando, não, o corpo todo ele reza. Nós podemos rezar com o corpo todo. Só precisa evitar os exageros, né? Que muita gente acaba exagerando, a gente tem que ter esse cuidado. Então, como cantar essas orações, né? Então, muitos salmos, eles trazem no início indicações de como eram ou deviam ser cantados. Aí, Frank, ó, já está começando a responder um pouco para você. Ó. Eles trazem no início indicações de como eram ou deviam ser cantados. Tá? Naquele tempo, usavam-se instrumentos musicais próprios daquela época e, hoje em dia, instrumentos modernos. Antigamente era harpa, era lira, hoje não se usa mais isso. Né? Então, o importante é que o instrumento não atrapalhe a oração, mas ajude a rezar. Porque às vezes a gente vai em certos lugares, a pessoa, ou por um erro técnico, por alguma coisa, acaba colocando som instrumental muito alto que a gente acaba não entendendo, ou não prestando atenção, ou não vivendo a intimidade da oração, que a finalidade do salmo é a gente trazer aquela oração para o nosso coração, fazer a voz dele replicar em nosso coração. Então, o último salmo, que é o Salmo 150, ele já é uma verdadeira sinfonia. E ele vai ser, assim, parte de louvor de quem reza. Ele é chamado até de sinfonia final. Nós vamos ver daqui a pouco, quando formos falar em doxologia, né? Aí a gente vai ver que isso aí é a doxologia de todo o livro do Salmo, né? Então, a gente vê, diz lá o Salmo 50, 150, Aleluia, louvai a Deus em seu santuário, louvai-o no firmamento, seu poder, louvai-o por seus prodígios, louvai-o por sua grandeza imensa, louvai-o tocando trombeta, louvai-o com harpa e cítara, louvai-o com pandeiros e danças, louvai-o nas cordas e nas flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, tudo que respira, louve a Javé. Aleluia. Então, ele é como se fosse assim uma doxologia, um desfecho final de toda aquela oração dos Salmos, é um agradecimento, um louvor que a gente faz a Deus. Então, a gente pode dizer, continuando, não se pode simplesmente rezar os Salmos, seria uma pergunta que a gente poderia fazer, né? Claro que podemos, porém, não se pode esquecer do modo como eles nasceram. Como é que surgiram esses salmos, né? Eles são fruto assim do mais saboroso da espiritualidade judaica. O povo de Deus
deixou essa herança a todos nós, para toda a humanidade. Então, é uma herança que nós temos hoje do povo judeu que viveu antes, ou no tempo do exílio, ou junto ao exílio. Então, sempre que possível, nós devemos cantar os salmos. Sempre que possível, devemos voltar para os salmos e cantar. Ele é uma oração para ser cantada, né? Então, muitos deles, eles convocam, evocam a natureza, o mundo todo, o que neles existe, o louvor, a prece. Tudo isso faz parte da oração. Então, quando cantamos os salmos, eles são acompanhados de instrumentos, convidamos os metais, os vegetais e tudo que compõe os instrumentos para que louvem e rezem conosco. Então, o louvor, ele é conjunto, os vegetais, todos os metais, todo mundo está em sinfonia louvando a Deus. Por isso que ele chama o Salmo 150 de sinfonia final. E podemos fazer uma outra pergunta. Os salmos são poesia? O que isso representa para a gente? Né? Que a gente olha o estilo de oração dele, parece uma poesia. A poesia, ela acaba sendo para a gente o modo mais elevado e sensível de expressar os sentimentos. Porque a poesia, como a pintura, isso faz parte da arte e faz parte do sentimento da beleza que a gente pode tirar de dentro de nós. Então, quando queremos elogiar a beleza de uma criança, nós dizemos: olha, é uma flor. Mas então é uma flor. Então, estamos usando uma linguagem poética e cheia de sentimento. O salmo, ele é poesia, ele é sentimento de quem o compôs. A pessoa diante de Deus, uma pessoa que se encontrou plenamente com Deus. Então, é isso que nós devemos rezar o salmo com esse sentimento. Então, a poesia acaba sendo essa expressão mais profunda que possa existir. Então, a poesia ela vai trazer de volta à nossa mente acontecimento das obras de Deus junto ao povo, a hora que eu estou rezando, né? Então, quando rezamos ou cantamos os salmos, é bom prestarmos atenção à linguagem poética, pois ela vai servir de símbolos para dizer aquilo que não conseguimos expressar com palavras comuns. Então, a simbologia, ela começa a entrar na nossa vida, começa a obra-prima da arte, e ouvindo os cânticos. Então, quando é muito bem cantado, o salmo comove muita gente. E a gente pode olhar até para o Novo Testamento, para a vida de Jesus, qual a importância dos salmos na vida de Jesus. Teve importância, porque ele também era judeu. Então, o judeu piedoso, ele acaba fazendo dos salmos o seu alimento espiritual. Eles rezam em várias orações que eles têm na liturgia deles. São oração da manhã, eles rezam os salmos 146 a 150, que são salmos ao Deus da glória, ao Deus do amor, hino pascal, ao Deus verdadeiro, ação de graças, convite ao louvor. E eles fazem a liturgia das grandes festas dele, a festa das tendas, que é uma das 3 festas mais importantes da aliança, que nós sabemos que são 3 festas importantes: a Páscoa, né, que eles chamam de Pessá, né, que é a libertação dos judeus, né. Depois nós temos Shavuot, que é o Pentecostes. O Pentecostes nada mais é do que uma outra festa famosa deles, e uma outra festa que eles têm é o Sukkot, que é a festa das tendas, que vai lembrar aquela caminhada que eles fizeram pelo deserto durante 40 anos. Por isso que é festa das tendas, porque eles celebravam em tendas. Depois que eles atravessam o Mar Vermelho, eles só vão ficar 40 anos usando tendas. Era onde eles encontravam, faziam a oração. Então, vem a tenda, essa tenda vai se fazer templo, esse templo vai se fazer igreja, e nós vamos chegar à glória de Deus. Assim, é sempre caminhando nesse nível, né? Então, a gente pode ver o que Mateus vai falar no Evangelho de Mateus, sobre o que Jesus fala do Salmo. Mateus 26, 30, ele vai dizer: depois de cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, isso aí é o anúncio da negação de Pedro. Quando nós lemos, né? O que eles fazem? Eles andam e cantam o hino. Eles tinham a obrigação de cantar o hino. Então, que hino eram esses? Eram os Salmos, 146 a 150. Também
Outra parte que eles fazem, trata-se dos salmos do Halel, que são salmos de louvor. É o Salmo 113 a 118, cuja recitação deles, né, encerrava a ceia pascal. Até hoje, eles fazem isso nas ceias pascais dele, quando eles celebram o Shabá. Então, são salmos de louvor ao hino ao Deus que socorre, ao Deus onipotente. É um louvor cósmico a toda a criação. É um hino triunfal, porque nós estamos vivendo, quando esse salmo foi, essa linha do Halel foi composta, estamos vivendo na época helenista. Então, eles queriam mostrar que Israel como lugar da justiça divina, e não o pensamento filosófico grego. Então, por isso que eles compõem o Salmo de Halel, que chamam de Halel, é o 113 ao 118, e ele vai terminar com uma doxologia final, que nós vamos ver daqui a pouco isso. Né? Então, é interessante esse conjunto de orações que os judeus trazem, e que são salmos belíssimos, nós cansamos de repeti-los na igreja, em nossas orações, e faz parte da nossa vida. Além disso, também, os evangelistas Marcos e Mateus, eles vão afirmar que na cruz, Jesus também rezou o Salmo 22, que nós podemos ver aqui, meu Deus, por que me abandonaste? Quer dizer, o salmista aqui estava falando do sofrimento, que é a esperança do justo, né? E em Mateus, quando Jesus está na cruz, ele vai dizer, Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? E Marcos vai repetir, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que tem a mesma tradução, o mesmo dizer. Então, tudo isso mostrando para a gente que Jesus também fazia uso do salmo, para mostrar a importância dessa oração. Podemos ver também o evangelista Lucas, por dizer que Jesus rezou o salmo em 31:6, que a gente vai poder ver aqui, em vossas mãos entrego o meu espírito. Ele vai dizer isso. Quem não conhece essa passagem, né, do Salmo 31, que é uma súplica na aprovação, né? Essa inspiração desse salmo, ela vem do profeta Jeremias, porque ele vai falar justamente isso, em vossas mãos entrego o meu espírito, porque quando nós formos estudar o profeta Jeremias, a gente vai ver que Jeremias é ele que vai para o povo com exílio. Então ele vai pronunciar essas frases. Em suas mãos eu entrego o meu espírito, porque ele acha que está tudo perdido. Não tem mais saída para aquele povo, para aquele sofrimento que o povo está fazendo no exílio. Aí Jesus vai trazer essa frase que ele vai repetir em Lucas 23, gritando em forte voz. Jesus disse, Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito. E dizendo essas palavras, ele expirou. Então ele vai buscar uma oração do Salmo. É interessante, se vocês forem ver, todas as vezes que Jesus menciona alguma passagem, ou de cura, ou de libertação, ou de orientação, ele sempre cita o Salmo. É muito interessante. Ou o Salmo ou o profeta Isaías. São os dois livros mais citados da Bíblia, é o Salmo e o profeta Isaías, que vamos ver na próxima aula, né? Então, qual a importância dos salmos na vida dos primeiros cristãos? Então, passamos por Jesus, Jesus morreu, ressuscitou. Então, os dois livros do Antigo Testamento mais citados no Novo são, acabei de falar, Isaías e Salmos. Então, por essa informação, nós podemos perceber qual a importância dos salmos na vida dos primeiros cristãos. Teve suma importância, como, por exemplo, o Salmo 16, né? No dia de Pentecoste, Pedro vai utilizá-lo e vai repeti-lo em Atos 2, 25, né? Que vai dizer para a gente assim, sempre coloco Javé ante meus olhos. Esse é o Salmo falando, né? Porque está à minha direita, eu não vacilo. Disso se alegra meu coração, exulta minha alma. Também meu corpo repousa seguro. Pois não abandonareis a minha vida no abismo, eu nem deixareis vosso santo experimentar a corrupção. O caminho da vida me indicareis. Em vossa presença, a plena alegria, em vossa direita, delícias eternas. Então, aqui o salmista está orando a Javé, dizendo que ele é parte da herança do salmista. Agora, Pedro vai utilizar essas palavras em Atos 2, com efeito, diz Davi a respeito dele. Ele vai citar o salmo. Eu contemplava sempre o Senhor diante de mim,
porque ele está à minha direita, para eu não vacilar. Ele repete praticamente o salmo. Por isso meu coração se alegrou, exultou-me alegria, e também a minha carne repousará na esperança. Então, ele fala que no primeiro discurso dele, após o Pentecoste, né, que Pedro vai fazer esse discurso dele. Então, ele vai citar um salmo, uma oração que toca, que comove, que mexe com as pessoas, que é a oração justamente da intimidade de quem escreveu e que deve ser da intimidade de quem faz a oração, né? Então, um pouco adiante também, citado também o Salmo 110:1, que vai repetir também no livro de Atos, né? Salmo de Davi, dize Javé a meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos como estrado de teus pés. Então, aqui o salmista está falando do sacerdócio, do Messias. Então, aqui o salmista vai citar palavras de Zacarias e palavras de Samuel, e que depois vai ser repetido ainda no discurso de Pedro. Pois não foi Davi que subiu ao céu, e, no entanto, ele diz: o Senhor disse a meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, a gente vê que são orações fortes, até que fala, meu Deus, que maneira de colocar os inimigos debaixo dos seus pés. Então, o Salmo, ele tem essa leveza de colocar esse sentido na oração também. E aqui, como eu estava falando, como é uma oração litúrgica, né? Em nossas liturgias, há quase sempre um salmo ou parte dele após a primeira leitura, que a gente reza nas nossas missas. Então, trocar o salmo responsorial da missa por outro canto é como se estivéssemos desprezando o melhor para ficar com o ruim. Eu não acredito que sacerdote algum faça isso, a não ser que esteja em alguma celebração que não tenha um sacerdote, alguém que possa fazer isso inadvertidamente, mas o salmo é uma oração. As leituras, ninguém deve mexer nas leituras, a não ser aquelas orientadas pela igreja, como é o dia de um santo, etc. Mas sempre o salmo, a gente não pode substituir, vamos tirar o salmo, botar uma música de Roberto Carlos. Tem, de vez em quando a gente escuta umas maluquices dessa, mas não é isso, né? Então, qual a importância dos salmos, né, que podemos ver para a vida dos cristãos hoje, né? Então, os salmos são chamados a oração da igreja. Tanto é que é a liturgia diária, o ofício divino, todo baseado em salmos. Então, felizmente, tem existido uma redescoberta e revalorização dessas orações, não só por parte do clero, religiosos, mas também por muitos leigos. A gente conhece leigos que salmodiam diariamente, rezam a liturgia das horas, e aquilo nada mais é do que fazer uma passagem pelos salmos, né? Isso é muito bom, né? Pois estamos devolvendo aos salmos aquilo que desde sempre lhes pertenceu. O que é ser a melhor fonte de espiritualidade para a humanidade inteira. Então, a oração do Salmo, se nós formos salmodiar, ela é uma oração espiritual. Se vocês lerem aquilo com atenção, mergulharem e tiverem a mesma intenção de quem o compôs, vocês vão ver que é uma oração de rica beleza. Não é uma oração para se ler como você faz uma leitura, uma segunda leitura, mas é uma oração para fazer com o coração, né? E aí vem outra pergunta, né? Por que o número dos salmos é diferente de uma Bíblia para outra? Essa é uma grande questão também que nos apresenta, né? Que a gente pode ver uma numeração da Bíblia hebraica, como a minha Bíblia de Jerusalém, e a numeração da Bíblia grega e latina, que é a traduzida Vulgata por São Jerônimo, né? A grega foi aquela da Septuaginta, da escola de Alexandria. Então, se vocês pegam a Bíblia da Ave Maria, ela é uma Bíblia que segue essa numeração grega, mas ela embaixo ela coloca no hebraico, tem um número, ela coloca embaixo o número. Ela ajuda. Tem outras Bíblias que seguem a grega, mas não citam esse hebraísmo. A minha Bíblia de Jerusalém, a numeração dela é hebraica. Então a gente pode ver a numeração que elas modificam, elas mudam. Eu vou ficar indo e voltando. Então a numeração dos salmos é algo uma questão delicada, né? Muito interessante. Eles foram escritos em hebraico, mas a primeira tradução, já falamos sobre isso, foi em grego, 200 anos antes de Cristo nascer, é conhecida como a tradução Septuaginta, né? Essa tradução uniu em um só dos salmos
o Salmo 9 e 10 do hebraico. Então, o que ela fez? Ó? Ela pegou o Salmo 9 e 10 do hebraico e uniu aqui no Salmo 9. Uniu ali. Então, dessa forma, os Salmos 11 e 113, do hebraísmo, para o 10 a 112 da numeração grega latina, que podemos ver aqui, 11 a 113, e passou a ser 10 a 112. Então, ficou sempre uma casa menor, né? Um número menor aqui para eles. Então, os Salmos 114 e 115, de numeração hebraica, eles já se unem numa só numeração grega e latina, formando o número 113. Então, aqui, novamente, voltou. 114, 115, como era o 9 e 10, chegou o 9, né? Vai gerar o 113. Mas aí, o Salmo 116 do hebraico, ele vai ser dividido em dois pelo grego, novamente. Então, olha, 114 e 115 vai ser o 116. Então, a gente precisa ter esse cuidado para entender por que saiu isso. Só os estudiosos vão entender. É um pouco complicado esse entendimento para nós, né? Então, voltando aqui, agora mudando a tela, vamos lá. Então, desde então, os salmos 117 e 146 do hebraico vão responder aos 116 e 145 do latim, tá? Que aí modifica todos esses aqui também, que vão caminhar juntos, né? Então, o Salmo 147 do hebraico, ele vai ser dividido em dois pelo grego, vai formar o 146 e 148, né? 147, aliás. E nós temos os últimos três salmos que eu acho que eles pararam de dividir e resolveram, não, vamos bater o finalzinho, eles serem iguais, né? Que tem aquela sinfonia final, e resolveram 148 e 150. Então, existe essas coisas, às vezes a gente está está participando de uma palestra, está participando de uma aula, ou às vezes está na missa, vamos ler o Salmo tal, e a gente abre a nossa Bíblia, é bom saber que Bíblia nós temos, se é uma tradução grega, se é uma tradução hebraica, para abrirmos no Salmo correto. Porque, às vezes, você vai pegar um versículo, às vezes cita-se um versículo, eu, geralmente, quando eu mando para vocês, eu mando entre parênteses o grego e o hebraico, né? Justamente para isso. Tem alguns que têm a Bíblia grega, outra tem a hebraica, a tradução hebraica, e dá essa confusão. Realmente é confuso isso, tá? Isso aí não tem jeito, já faz parte da história dos salmistas que utilizam dessa maneira, né? Então, continuando aqui. Quando surgiram os salmos? Né? Aí é outra pergunta que se faz, né? Os salmos foram surgindo aos poucos de forma oral. Então, se nós pegarmos a nossa história deuteronomista, pegarmos a nossa história do cronista e fizermos toda aquela caminhada, nós estamos caminhando paralelo com os livros sapienciais, e esse Salmos é um livro sapiencial, né? Então, os salmos foram compostos em várias épocas diferentes. Então, por isso que nós vamos ter atribuições de vários autores do Salmo, né? Vários dele, né? Então, calcula que se nasceram assim, no intervalo de 600 anos para compor os Salmos. Foram 600 anos, desde o primeiro até o último. Alguns são bem antigos, outros já vão aparecer mais próximos ao nascimento de Jesus. Então, vai depender do contexto de quem o escreveu. Um detalhe importante é, antes deles serem escritos, eles foram vividos, rezados pelas pessoas concretas, que viviam determinada situação pessoal, de grupo ou até nacional. Então, é interessante, por isso que vale a pena, quando nós estivermos rezando, orando, os salmos, a gente também ter essa mesma. Eles precisam ser vividos, rezados. Então, são orações, normalmente, supõem um ambiente aberto, como, por exemplo, o Templo de Jerusalém, né? Então, essas orações causaram tamanho impacto que ficaram gravadas na memória das pessoas. Eram orações tão belas que elas, de oral, alguns grupos de pessoas passaram a escrever, anotá-las, e, como variou de um período de 600 anos, imagine o que as pessoas não escreveram. Então, mais tarde, os que sabiam escrever puseram por escrito o que estava na memória do povo. Então, antigamente, o pessoal não tinha ainda noção de escrita. Quando foi adquirindo a noção de escrita, ainda era uma escrita muito uniforme, era uma escrita muito ruim, escrito em papiros, em pedaços de metal, escrito nas paredes, e eles escreviam dessa maneira. E lembrando que o hebraico antigo
ele não tinha vogal, só depois com os maçoretas que eles vão ter que reescrever a Bíblia, botando as vogais. Então, começa a dar uma divergência de palavras muito grande, né? Então, tudo isso faz parte de um contexto de quem se aprofunda nesse estudo. E aí podemos perguntar agora, quem foi que escreveu os Salmos? Né? Outra boa pergunta. Foram as pessoas do povo, pessoas simples. Como dissemos, eles nascem de forma oral, né? Para o povo mesmo. E mais tarde foram postos por escritos, mas eles eram dedicados sempre a quem? Ao rei Davi. Você lembra que eu falei para vocês, quando a gente fala em sabedoria, a gente linka quem? Salomão. Quando a gente fala em liturgia, ao Davi. Quando a gente fala em lei, a gente evoca Moisés. Eles são os patronos, não foram eles que escreveram, não fizeram nada, mas ganharam a fama e assim, para se ter concretude naquilo que eles fizeram, eles pegam, atribuem a autoria a Davi. Então, esse rei provavelmente não escreveu nenhum salmo, mas 73 salmos, você pode abrir, já começa assim, Salmo de Davi. Alguns simulam, inclusive, situações em que determinado salmo surgiu, né? Então, o momento que a pessoa estava vivendo. Então, a razão parece ser essa. O rei Davi passou para a história como um homem piedoso que ele gostava de rezar. Então, ele virou o patrono dos salmos, da liturgia. Toda a liturgia era dedicada a Davi no Antigo Testamento. E a gente continuando, né, a expressão de Davi, né? A expressão de Davi no começo dos 73 salmos acaba sendo uma dedicatória do que indica indicação de autoria. Eles colocam uma dedicatória a Davi como autor, né? Então, postos assim por escrito, muitos salmos fizeram parte de grupo de cantores. Olha, exemplo, dos filhos de Coré. Vocês podem abrir, por exemplo, Salmo 42, 43, eles são atribuídos aos filhos de Coré, ou do regente do coral, que ninguém é um anônimo, mas é o regente do coral. Ou então, Salmos de Asaf, um Salmo de Asaf muito conhecido, é o Salmo 50, que é rezado na Semana Santa, e assim por diante. Nós temos vários salmos atribuídos, temos o Salmo de Davi, de Asaf, esses são os mais famosos, né? E na forma atual, ainda é possível encontrar coleções inteiras que serviram para determinadas finalidades, que nós vamos ver daqui a pouco como é que eles juntam esses salmos, né? Por exemplo, os salmos 120 a 134, eles são conhecidos como cânticos de subidas. Por que cântico de subidas? Né? Com grande probabilidade, antes de entrarem no livro dos Salmos, eles tinham sido coleção ao serviço dos romeiros, que subiam para as festas de Jerusalém. Então, os romeiros eles iam entoando estes salmos quando iam em peregrinação a Jerusalém. Por exemplo, Salmo 122, capítulo 100, ou 121, versículo 1, 2, é muito conhecido nosso, que vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos passos já se detêm às tuas portas, Jerusalém. Salmo belíssimo. Imagina você chegando em Aparecida falando essas coisas para Nossa Senhora, assim, é uma coisa linda, uma riqueza isso. Então, quando você fala do coração, os romeiros que estão vindo daquelas caminhadas longas, cansativas, com fome, cansados, e falando, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É muito bonito isso. Então, tudo isso são salmos de subida, como é o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas é um evangelho de subida. A história dele começa lá embaixo, na Galiléia, e vai subindo até chegar no monte, na morte de Jesus na cruz. Né? Então, quando esteve pronto o livro dos Salmos? Né? Outra pergunta. Não se sabe com exatidão, mas no tempo de Jesus, era certo que já estava completo e dividido em 5 livros menores. Olha que coisa interessante. Eles dividiam o Salmo em 5 livros menores. Então, por que os judeus faziam isso? Em homenagem ao Pentateuco. Tinha o livro do Pentateuco, eles dividiam como se fosse o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio, mas não tinham esses nomes, né? Então, eles eram homenagem a esses livros, né, da Torá. Então, os salmos, eles podem, assim, ser a lei rezada, dividida da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu abro aqui.
Então, nós tínhamos do Salmo 101 a 41, o segundo livro, do 42 a 72, o terceiro, de 73 a 89, o quarto, de 90 a 106, e o quinto, do 107 ao 150. Eles eram divididos na literatura judaica. O conjunto dos Salmos 150, né, eles vão ter uma doxologia, que nós vamos falar agora. O mais interessante é isso. No final de cada livro desse, você tem uma doxologia. 41, 14, 72, 18, 89, 106. E o Salmo 150, ele pode englobar o 145, 21, porque ele é uma doxologia final, foi aquele que nós rezamos, que ele é o fechamento. Então, na realidade, a doxologia, elas são fórmulas litúrgicas que nós temos na missa, encerramento da oração, são arremates de grandes hinos, grandes orações. Nós temos a doxologia final, a doxologia da comunhão, a doxologia eucarística. Todas elas têm esse remate em que se vai glorificar a grandeza, a majestade de nosso Senhor Jesus Cristo, ou do Deus, ou da Santíssima Trindade. Sempre nesse sentido. Então, nós podemos ver cada doxologia dessa, pegando naquela folhinha que eu mandei, por exemplo, a 41, 14, bendito seja Javé, o Deus de Israel, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Ou a 72, bendito seja Javé, o Deus de Israel, porque só ele realiza maravilhas. Para sempre seja bendito o seu nome glorioso. Que toda a terra se encha com tua glória. Amém. Amém. O 89, bendito seja Javé para sempre. Amém. Amém. O 106, bendito seja Javé, Deus de Israel, desde sempre para sempre, e todo o povo dirá amém. E o 145, que minha boca diga o louvor de Javé, e toda a carne bendiga seu nome santo, para sempre e eternamente. Então, isso aí são as doxologias de cada um dessas atribuições que os judeus criaram para dividir os salmos em 5 blocos. Mas isso, hoje, nós não utilizamos isso. Mas no tempo do judaísmo, isso aí era utilizado por eles, ok? Então, assim acabamos o contexto dos Salmos e vamos ficar só nessa parte menor aqui, sobre o texto, o livro dos Salmos, né? Podemos perguntar, os Salmos são todos iguais, né? Era até alguém que fez essa pergunta aí, né? Não, muitos foram escritos, orados em situações diferentes, provocações, uns no início do exílio, outros depois do exílio, outros quando estavam os gregos, outros quando estavam os assírios, outros quando estava um pouco dominação babilônica, outra quando o reino estava unido com o único Israel, depois o reino dividido em norte e sul. Existem vários, então podemos dividir os salmos em 14 tipos diferentes. E esses 14 tipos, eles são agrupados em 5 famílias importantes. Então, eu tenho essas 5 famílias de salmos: hinos individuais, coletivos, salmos régios ou reais e salmos didáticos, né? Então, dentro desses aí, nós temos hinos de louvor, realeza, súplica individual, súplica coletiva, 11 salmos, que são os régios, né? E temos salmos litúrgicos, denúncias, históricos, sapienciais. E nós podemos, se vocês quiserem descobrir, eu coloquei aqui para vocês, né? A gente pode ver os hinos. Os hinos de louvor são esses salmos que estão aqui. Depois vocês podem dar uma lida na Bíblia de vocês, vocês vão interpretar isso lá. Salmo de realeza do Senhor, salmo de cântico de Sião. Então, salmos individuais, aí nós temos essa turma toda aqui, súplicas, ação de graças, confiança individual. Então, vale até a pena, se eu quero fazer uma súplica, eu estou suplicante de alguma coisa, eu tenho, quais são os caminhos que eu tenho que pegar aqui, né? Ou então, algo coletivo, eu quero fazer com o meu grupo. Vamos no nosso grupo orar pela igreja, orar por uma atividade, por um evento. Vamos escolher uma súplica coletiva, fazer uma ação de graça, ter uma confiança coletiva no que estamos passando, vivendo. Ou então, salmos régios, reais, né? Salmos reais, régios, isso aí são salmos voltados para os reis daquela época. Então, são geralmente atribuídos a Davi, esses salmos aqui. E nós temos também salmos didáticos, né? Que são litúrgicos,
denúncias proféticas, históricos e sapienciais. Então, esses salmos aí, eles servem como ensinamento também a todos nós, né? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês sobre o livro dos Salmos, orar com o coração, né? O meu coração no coração de Deus, né? E Deus no nosso coração, né? Eu acho que aí é que se forma a grandiosidade de todo esse louvor, ela vai se dar nesse ponto, né? Então, é isso que nós precisamos ver e experimentar, né?